Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje vai falar sobre viagem. Estou aqui com a Ana Carla Gameleira, que eu agradeço, Boa psicóloga, tarde. colunista, tem o blog Relatos, o Instagram Relatos de Viagem também. Isso. Como é que surgiu essa ideia? Na verdade, eu não tenho blog Relatos de Viagem, eu só tenho um Instagram. Isso. Que eu escrevo para um site de viagem que se chama marcionomundo.com.br. Que esse site é de um amigo meu. E aí ele me convidou para ser colunista do site por conta da quantidade de viagens que eu fazia. E o meu Instagram pessoal, ele era como se fosse um Instagram de viagens, porque eu sempre colocava muita informação cultural, muita informação dos lugares. E as pessoas ficavam curiosas por, às vezes, ser lugares diferentes, exóticos, que ninguém ia. E aí ele me convidou. Quando ele me convidou, eu aceitei, comecei a escrever os posts, ele me selecionava no Instagram e vinha algumas pessoas que eu não conhecia me seguir no meu perfil pessoal e eu não achava aquilo legal. E aí eu estava numa festa com uns amigos e eles também falaram, queria um Instagram para isso. E aí, na verdade foi um amigo específico até também que estava junto, falou, queria, eu criei e aí tá aí, é um relato. Mas quanto tempo você viaja, por exemplo? Como assim? Há quanto tempo você viaja? Tá. Sua primeira viagem foi com eu comecei quantos a viajar para fora do país com 10, 11 anos de idade. E aqui no país, meus pais sempre me carregavam quando eu era pequena. E não parou mais? Não parei mais, Quanto significa para a tua vida no dia a dia fazer uma viagem? Porque isso daí conta um pouco sobre como é que você explica essa viagem no... Na verdade, eu acho que eu só penso em viagem, né? Assim, eu acho que viagem é o que mais me completa, mais me realiza. Porque, assim, eu acho que as pessoas, às vezes, olham para viajar demais com muito glamour. E eu olho de uma forma um pouquinho diferente. Eu vejo que é uma oportunidade que você tem de até melhorar como pessoa, porque você tem a oportunidade de conhecer outros países, outras culturas, uma realidade totalmente diferente da sua. E eu acho que isso também ajuda a gente a crescer como pessoa, porque acho que quando a gente fica muito, assim, no seu quadrado, você não tem a oportunidade de conhecer outras experiências mesmo, de ter outras experiências. E eu acho que viajar dá a oportunidade de abrir a sua cabeça, de conhecer o outro melhor, se colocar no lugar do outro, lidar melhor com diversidades, com diferenças. E eu acho que isso é o mais importante de viajar. Para mim, é a parte mais legal de viajar. Já perdeu as contas de quantos países? Você estava conversando um pouquinho antes, né? Eu não sei dizer quantos países eu conheço, eu nunca parei para contar. Mas eu acho que vou fazer essa conta, porque você não é a primeira pessoa que me pergunta isso. Mas chegou algum momento a contar? Tinha algum momento, sei lá, 18 anos, você disse, eu já fiz 10 países? Não Ou sei. nunca foi, números nunca foi uma meta? Não, nunca foi uma meta, na verdade. Se você perguntar assim, o que é que você tem vontade de conhecer? Eu tenho vontade de conhecer tudo que eu ainda não conheço. Então, eu sei que é muito extenso. A gente pode viajar a vida toda que não vai conhecer tudo que a gente pode conhecer. Mas eu acho que o primordial mesmo é a gente ter uma cabeça e um espírito de viajante. Porque não adianta você viajar o mundo todo e não permitir que o mundo lhe transforme. Então você apenas vai passar pelos lugares sem trazer uma bagagem diferente, uma cultura diferente, sem absorver. Vamos chutar, você tem pelo menos mais de 25 países. Eu acho que eu devo ter uma média de uns 30 e poucos países, perto de 40. Não vou saber, não vou querer saber. Eu vou contar para te falar na próxima vez. Mas não tem problema. Você fez pelo menos uns 2 países por ano. Isso, tem ano que a gente faz. Conhece Maceió? Bastante. Eu adoro viajar aqui em Alagoas também, conheço muita coisa do nosso estado. E acho também tem que valorizar o que a gente tem de bom aqui. Tendo a experiência de tantos países, o quanto o Brasil é rico? Muito rico. Eu acho que o Brasil tem tudo. Às vezes me perguntam qual é a cidade que eu acho mais bonita que eu já visitei. O Rio, para mim, é o lugar mais lindo. Acho que nenhuma cidade se compara. E eu acho que a gente tem tudo aqui. Eu só acho que às vezes não é tão bem explorado, tão bem valorizado. Outro lugar que eu acho muito bacana aqui no Brasil é Manaus. Fazer uma viagem para a Amazônia é fantástico. E é muito caro viajar para lá. Às vezes é mais caro do que para os Estados Unidos. Então, às vezes as pessoas não sabem nem o que tem de legal lá. E preferem, sei lá, viajar várias vezes para o mesmo destino, por exemplo. E eu acho que a Amazônia é um lugar incrível que todo brasileiro deveria conhecer. Tem na hora de viajar uma diferença entre se programar para o Brasil e se programar para fora? Eu acho que para fora precisa de mais cuidado, né? São mais detalhes, principalmente se você vai para a Ásia, para um lugar mais exótico, assim, você precisa de mais estudo. No Brasil você compra passagem, aluga o hotel e vai, você não precisa ter tanta programação assim. Mas fora, a gente precisa ter uma organização muito maior, a logística é diferente, os custos são diferentes, então a gente precisa de mais cuidado nessa parte. Como começa uma viagem? Eu acho que começa com a vontade de viajar. E aí você... às vezes a gente escolhe o destino, assim, eu tenho muita vontade de conhecer tal lugar, vou me organizar para ir. E às vezes aparece uma promoção, então vou aproveitar a oportunidade, é mais ou menos por aí.
A viagem começa quando você entra no avião? A viagem começa muito antes, com a organização. Com todo aquele preparo, né? Que é gostoso também preparar a viagem. E como é que faz a escolha do destino? Então, é aquilo que eu te falei. Às vezes eu escolho o destino porque eu tenho vontade de conhecer e às vezes o destino meio que me escolhe por conta da oportunidade. Por exemplo, a gente fez Eu sempre tive vontade de conhecer a Terra Santa, Israel, Jerusalém especificamente, e surgiu uma promoção imperdível. Tava muito barato o preço da passagem e esse meu amigo do site, o Márcio, ele me ligou: Cacau, tem uma passagem imperdível para Jerusalém, o preço tá muito barato. Era assim, 8 meses antes da viagem. E a gente comprou, porque assim, jamais pagaria o custo de ir. Foi muito barato e aí a gente se organizou. Era um destino que eu já queria ir, juntou com a oportunidade da promoção e a gente foi. Qual foi o primeiro país que você visitou? Foi os Estados Unidos. Na verdade, não foi os Estados Unidos, foi a Argentina. A gente foi para Bariloche, conhecer a neve, que eu acho que é um sonho de muitas crianças, né? Sim, principalmente em país tropical como o nosso. A gente foi conhecer neve, foi a primeira viagem internacional. E você lembra o que você sentiu? Eu me lembro que eu fiquei encantada com tudo que eu vi, assim. Minha mãe dizia assim, eu não quero mais parar de viajar, é muito legal. Porque eles já me levavam muito aqui no Brasil. E aí lá foi diferente, foi bem mágico. No Brasil aqui, quantos estados? Eu também nunca contei essa pergunta de número. Muitos? Muitos, e já conheci bastante. Nordeste inteiro. O Nordeste inteiro. Eu não conheço o Mato Grosso, não conheço o Mato Grosso, nem do Sul, nem do Norte. Não conheço o Espírito Santo, que eu vou conhecer mês que vem. Tem alguns estados que eu ainda não conheço. Como é que você se planeja? Exemplo, existe percentual de ganhos mensais que você reserva para viagem? Sim, na verdade eu sempre tenho um caixa 2 que é para viagem, então eu me organizo sempre para viajar. Não tem essa assim, vou me organizar para fazer uma viagem, eu me organizo para estar sempre viajando. Então é a minha prioridade. Tem pessoas que priorizam, sei lá, N coisas. A minha prioridade é sempre viajar. Viagem tem vários preços para o mesmo destino? Exemplo, tem. Você pode gastar muito pouco ou gastar muito no mesmo destino? Isso tem, porque, por exemplo, um destino como Dubai, que é um destino muito cobiçado pelos brasileiros, é um destino muito caro, porque lá tem muitas atrações assim, que todo mundo acha imperdível, e todas são muito caras. Então, tem como viajar barato para Dubai? Tem. Mas tem um custo, então tudo depende do que você escolhe, né? Então, do tipo de hotel que você escolhe, do tipo de passeio que você quer fazer, do tipo de restaurante que você faz questão de frequentar, os dias da viagem. Então, tem pessoas assim que fazem muita questão de almoçar e jantar em restaurantes bons, caros. Não é o meu tipo de programação. Geralmente eu escolho um restaurante muito bom na viagem inteira, ou no máximo 2, porque é um custo muito alto você estar comendo muito caro em todas as viagens. Então, assim, é ponderar o que você tem de prioridade. É um meio termo entre ser o mochileiro e ser o de luxo, eu não né? faço viagem de mochilão, nunca fiz. Tem certo conforto, não vou dizer luxo. Até tem alguns luxos nas viagens que eu faço, mas assim, a minha prioridade é bem aquela imersão cultural. Então, eu gosto de fazer visita em museu, eu gosto de fazer visita... Sabe aqueles lugares que turista geralmente não frequenta? Eu gosto de conhecer bem Conhecer a língua é importante? Eu acho que saber inglês é básico. Eu acho que inglês é o básico. Todo lugar no mundo que você for, todo mundo fala inglês. Eu não falo espanhol, mas eu acho que o inglês é bem básico. Eu acho que o estilo de viagem que eu faço sem inglês não funciona. Porque não tem como, às vezes tem lugar que é muito difícil de se virar. Eu acho que dá para se virar, mas eu acho que dá muito mais trabalho. Mas ainda assim usa muito da mímica, né? É aqui, é isso que eu quero. Eu acho que hoje em dia também viajar com internet no celular funciona muito. Tem o tradutor, né, também. Então viajar com internet no celular facilita muito para mapa, para tudo. Você não se perde mais com a internet no celular. Eu acho que é um luxo que é imperdível. Você leva a internet daqui do Brasil para lá? A gente tem um parceiro que geralmente a gente leva os chips e tem cobertura no Brasil, no Brasil não, no mundo todo, então facilita muito a vida. Mas, exemplo, tem pessoas que dizem bem assim, olha... Toda viagem... Chega no lugar, a primeira coisa que você tem que fazer, fora trocar a moeda, né, se não levou, é comprar um chip local. Vale a pena nesse sentido? Eu acho que o legal é já sair daqui com chip. Porque às vezes você pode chegar num lugar ser muito caro, não ter opção. Então, tem sites hoje em dia que você pode olhar na internet, dar uma pesquisada, e aí eles já mandam para sua casa e você já viaja com um pacote para todos os dias que você quer. Você escolhe se quer ligação, se quer só a internet. Eu só viajo com a internet. Porque com esses aplicativos hoje que você faz ligação de graça, não precisa mais estar ligando normal e gastando uma fortuna como era antigamente, que comprava um cartão, que era bem caro, né? Mas hoje em dia não é mais assim.
Quando se chega num planejamento, muitas vezes as pessoas ficam em dúvidas. Quantos dias eu vou passar num local? Eu queria que você desse mais detalhadamente o seguinte. Vale um bate e volta? Quando vale um bate e volta? Vale, depende do bate e volta. Por exemplo, eu estive em Roma em abril e a gente fez um bate e volta para Capri. Eu não ia ter tempo de fazer aquela parte toda. E a gente fez um bate e volta e valeu super a pena. A gente passou o dia inteiro lá. Agora sim, você tem que ver a logística se cabe, né? Tá, mas a ideia é mais ou menos a seguinte, exemplo. Eu quero ir para a Itália. Vou dar um exemplo, aí tá na Itália. Só tem o fim de semana, vale? Ah, se vale demais. Só o fim de semana? Vale a pena. A última vez que eu estive em Roma, eu passei só 2 dias, 1 dia e meio. E o outro dia, que ia ser inteiro, fui para Capri, então de 3 dias eu só fiquei 1 e meio. Vale a pena. Agora, e aí eu quero passar 2 meses, vale também? Vale também. Eu acho que se eu fosse ter a oportunidade de passar 2 meses na Itália, eu queria fazer... Mas não é cansativo? Eu acho que depende do estilo de viagem, do que você está querendo ver. Porque tem viagem que a gente quer... Tem pessoas que viajam para descansar, tem pessoas que viajam para desbravar, tem pessoas que viajam para aprender uma língua. Eu acho que tudo depende do objetivo. Tem pessoas que gostam de fazer assim... 1 dia em cada país da Europa, 2 dias em cada país da Europa. Se é o seu objetivo, eu acho que vale a pena. Eu não gosto de fazer viagem muito rápida. Esses bate e voltas, eu acho que depende do objetivo. Uma cidade como Capri dá. Mas eu acho que, assim, um bate e volta para um país... Acho que você fica só com um gostinho do país e não conhece, de fato, a cultura, a dinâmica do país. Mas depende do que a pessoa está querendo também, né? Tem estação para viajar? Isso tem. Às vezes a gente pensa assim, vou viajar em tal época porque está em promoção. Mas aí é um lugar que é de sol e só tem chuva. Então, às vezes, o barato sai caro, né? Não vale a pena, você não consegue conhecer tão bem. Eu acho que tem lugares que você tem que priorizar a época ideal do ano para ir, sim. Exemplo. Eu tenho um casal de amigos que fizeram uma lua de mel para Tailândia, para as Ilhas Phi. E eles foram na época totalmente... a pior época indicada, então eles não pagaram nenhum dia de sol. Então, não valeu tanto a pena. É nesse sentido assim que eu falo, de organização. Vale a pena alguns países ir no inverno, muito inverno? Porque dizem que alguns lugares podem estar fechados, museus... É verdade. E eu acho que até dependendo do frio excessivo, a gente não consegue nem aproveitar. Eu estive no Canadá no início do ano e estava tão frio que toda hora tinha que entrar em algum cantinho para poder se aquecer e depois continuar a passear. Então você não consegue fazer um longo passeio a pé, uma longa caminhada. Então tem que ser bem controlado também isso, né? Como é possível, muitas vezes, se orientar das características dos países para onde você vai, sem cometer gafe? Já chegou a cometer alguma gafe? Eu acho que todo mundo comete alguma gafe, né? Porque principalmente quando tem esse mix cultural, que às vezes a gente não sabe o que é legal num lugar e às vezes no outro. Eu acho que a gente acaba cometendo sem querer, às vezes. Mas tem alguma que você lembre agora? Agora não tá vindo nada na minha cabeça, assim, especificamente. Se eu lembrar, eu ainda comento hoje. No sentido do que levar, a mala é importante? A mala é super importante. Eu acho que tem muitas pessoas que viajam com muita coisa e o ideal é viajar leve. Eu não viajo com mais de 15 quilos de bagagem. Eu gosto de viajar com 10, 12, estourando 15. Mas explica pra gente o que significa 10, 12 quilos. Então, até tá agora essa confusão, né? Quanto é que fica dos quilos para levar em cada empresa aérea, mas em geral nós temos direito a 2 malas de 32 quilos, né? Só que acontece que isso só vale para o Brasil. Se você viaja para um país na Europa, já baixa para uma mala de 23. E além do mais, o deslocamento para você viajar com a mala muito pesada dá muito trabalho, principalmente uma viagem muito longa, que você vai ficar indo de um país para o outro, de um lugar para o outro, carregando uma mala pesada, dá muito trabalho. Então, eu geralmente monto as minhas malas assim, eu vejo o que é que eu tenho de ideia de fazer de programação e monto já as roupas meio que certas. Dá um pouco de trabalho montar a mala, mas para não levar nada que seja desnecessário. Geralmente eu volto com a mala toda suja, não sobra nada limpo, porque eu uso várias vezes a mesma roupa. Tem pessoas às vezes que, mas tem que ter o look ideal para cada ocasião, vestido para tal noite. Isso é balela para quem vai viajar, porque dá muito trabalho. Ninguém vai estar reparando. Ninguém vai estar reparando. E outra coisa, claro que a gente não quer sair feio, principalmente nas fotos, que é a nossa recordação, nem tá saindo, né, mal vestido, mas dá para poder conciliar tudo isso e ser prático. Eu acho que mala tem que ser muito prática de viagem. Então, o que você me perguntou, o que é que são 15 quilos de roupa? Eu acho que dá mais ou menos assim, uns 10 looks, que você dá para variar entre eles e que se transformam nos 30, sei lá. Então dá para variar bastante. Eu acho que o que dá mais trabalho é quando a mala mistura frio e calor.
Então, que acontece em alguns países. Acontece bastante. Quando a gente faz uma viagem longa, que visita vários lugares, então você tem que levar uma roupa de frio, uma roupa de calor, um sapato fechado, mas tem que tentar ser prático, né? Para que levar 3 botas se você pode usar uma só? Vale a pena comprar no lugar a roupa? Eu acho que... Eu particularmente não sou uma pessoa que compra muito em viagem. O que eu compro em viagem é souvenir e coisas locais. Então, talvez não seja a melhor pessoa para lhe responder isso. Mas um lugar que eu não viajo sem comprar, geralmente é os Estados Unidos. Quando eu vou para lá, eu tento me organizar para comprar algumas coisas a mais que valem a pena. Então, algumas roupas com qualidade bacana, ainda assim, com a alta do dólar, vale a pena. Mas ainda assim, eu nunca voltei com 2 malas de 32 cheias. Nunca. Na verdade, eu voltei quando eu morei lá. Mas também estava fazendo um curso, passei muito tempo, é diferente. Mas eu nunca viajei para voltar com 2 malas de 32, porque não é o meu estilo, né? É aquilo que a gente tem que dizer, tem pessoas que viajam para comprar e a gente precisa respeitar também que é a prioridade de cada um, né? No próximo bloco a gente vai falar, eu quero tuas dicas do que é que você recomenda em cada país. Certo. A gente vai para um breve intervalo, voltamos já, estamos aqui com a Ana Carla Gamileira, ela que que tem um Instagram Relatos de Viagem também, participa, é colunista do Márcio no Mundo. Márcio no Mundo, isso. A gente volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com a Ana Carla Gamileira, ela que tem um Instagram Relatos de Viagem e também é colunista do Márcio no Mundo. Vamos pensar um pouco sobre o que recomenda. O que recomendar nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, eu acho que a gente tem que ter muita atenção com a questão da documentação. Na verdade, eu acho que todo país a gente tem que estar sempre com o nosso passaporte, né? E o passaporte eu acho que tem que estar sempre no corpo. Aquelas doleiras, tem gente que não gosta de usar, mas eu particularmente só ando com meu passaporte aqui. Você está aqui dando bobeira e alguém leva a sua bolsa, vai seu passaporte junto e é uma dor de cabeça estar sem um passaporte numa viagem internacional. Mas eu acho que nos Estados Unidos, eu acho que é basicamente isso. É um país bem tranquilo de viajar. Acho que não tem muita recomendação para brasileiro. É só aquele pré, O que fazer, né, nos Estados Unidos? Eu acho que depende da região que você vai. Se você... Primeira viagem aos Estados Unidos, recomenda o quê? Nova York? Disney? Orlando? Geralmente são esses os destinos que as pessoas mais procuram lá, né? Eu particularmente não sou uma grande fã de Nova York, nem de cidades como Nova York. Apesar que tem coisas legais para fazer, principalmente a parte cultural dos museus e tal. Mas eu não gosto de cidade muito caótica, muito cheia. Não é muito meu estilo de viagem. Eu gosto de uma coisa mais... Não sei, é diferente os lugares que eu gosto de viajar. Apesar de já ter ido em Nova York algumas vezes, inclusive em novembro estou indo de novo em Nova York. Mas tem muita coisa boa para se aproveitar lá também. Que cidades você recomenda? Nos Estados Unidos? Sim. Eu gosto muito da Filadélfia, talvez porque eu tenha um apego até emocional por ter morado lá. Mas eu acho que é uma cidade que tem tudo que tem em Nova York, entre aspas, assim, né? Mas não é tão lotada, mas tem toda essa questão cultural também, todas aquelas grandes franquias que tem nos Estados Unidos, todos os grandes restaurantes. Eu tenho um carinho especial. E Boston, eu acho Boston uma cidade muito legal nos Estados Unidos. Eu acho que é uma cidade bem imperdível lá. Washington também é uma cidade linda, organizadérrima. Acho que os Estados Unidos têm grandes opções além de Miami e Orlando. Miami, Orlando e Nova York. Dá para sair do urbano nos Estados Unidos? Dá totalmente. Inclusive, na minha última ida aos Estados Unidos, foi em novembro do ano passado, eu fiz uma visita aos Amish. Não sei se você já ouviu falar. Não. Amish Country. O que é que acontece? Eles são... Não é especificamente uma religião, mas é um estilo de vida de pessoas que não têm, assim, luxo com nada. Eles têm um estilo diferente de se vestir. É como se eles estivessem, assim, bem antigamente. Eles não têm eletricidade em casa, então tem uma cidade que fica perto da Pensilvânia, do estado da Pensilvânia, e lá eles basicamente moram disso, eles vivem de agricultura, é bem rural, sabe? E é como se eles vivessem antigamente. Então, quando você está lá, você nem pensa que está nos Estados Unidos. Você passa nas ruas, nas estradas, tem charretes. Eles não têm acesso à tecnologia, não usam computador. Poucos vão para a faculdade. Tem várias dessas questões, assim. E não se torna Amish, você nasce Amish, sabe? E Amish só casa com Amish. E isso é nos Estados Unidos. E a gente pensa que nem existe esse tipo de coisa lá. Nada urbano, bem rural. E é bem legal, bem cultural mesmo. No sentido de compras, você falou um pouco disso. Os Estados Unidos é um dos melhores lugares. Eu acho que é o melhor lugar. Eu já escutei falar muito que o Panamá é um lugar bacana para compra, só que eu nunca estive lá. E eu acho que é basicamente isso. Minha mãe já foi para a China, ela me disse que quando foi a vez que ela mais comprou na vida dela.
que ela também não é muito de comprar quando viaja. E eu acho que são basicamente esses destinos. Aí eu vou para a Europa, pegando país a país. Acredito que você já visitou Portugal? Já sim. Portugal, o que é legal em Portugal? Então, eu não acho que compras é o ideal em nenhum país da Europa. Talvez alguém não concorde comigo, mas eu acho que, até pelo preço do euro, são poucos locais que você vai encontrar boas compras. Mas eu acho que Portugal, o legal é eu gosto dessa parte histórica, então ver tudo aquilo, principalmente quando a gente sabe que nós temos essa origem portuguesa, eu acho legal ver de perto aquilo que a gente aprendia lá na escola da história, né? Visitar aquela parte ali que tem me esqueci o nome daquele memorial em homenagem aos desbravadores. Então eu acho isso bem legal. Você tem em Portugal, você tem Lisboa, obviamente. Isso, em Lisboa, que eu estava falando dessa questão. Você tem Porto. Eu não conheço Porto. Mas parte muita gente que vai para Portugal tem também como um grande ponto para poder ir para outros países. Isso, é verdade. Principalmente que temos voos diretos hoje pela TAP de Recife. Então facilita muito a nossa vida aqui em Maceió, né? Até para ser porta de entrada para o resto da Europa, como você falou. Até voos hoje direto para Paris, de Recife também já está tendo. Qual o melhor país da Europa que você considera? Para mim é a Itália. Para você? Itália. Para mim é a Itália. Se bem que Norte e Sul, porque eu tenho um amigo que é italiano, que diferente. Ele diz, olha, Itália só é Sicília. É que eles falam que o sul da Itália é a verdadeira Itália, né? É isso que eles falam. Mas um país que me surpreendeu muito quando eu visitei foi a Noruega. A Noruega é um país que às vezes não é tão acessível, que é bastante caro lá, mas é um país de beleza natural assim, inacreditável. É muito bonito os fiordes, as paisagens. E o ideal é ir lá não no inverno, porque é muito frio e tudo coberto de gelo. Então o legal é ir na primavera, no verão. Eu estive lá no verão, no final, acho que foi no início do verão, ainda estava... Mas são viagens bem diferentes, por exemplo, ir a Portugal e a Noruega, é completamente diferente. Totalmente diferente. Parece que você está nem no mesmo continente, né? Muda todo um planejamento? Muda totalmente o planejamento. Porque muda inclusive roupa, né? Totalmente. Você tem que se preocupar em estar bem agasalhado. Porque assim, por mais que faça frio em Portugal, também é diferente do frio da Noruega. Mas me conta, você estava me contando da parte da Itália. Por que a Itália é o país que mais te agrada? Eu acho que eu gosto dos italianos de forma geral. Eu acho que eles são muito acolhedores. Há quem diga o contrário em Roma, por exemplo, mas eu nunca tive uma experiência negativa. Eu acho que a comida, o vinho, eu acho que o custo-benefício vale muito a pena, as belezas naturais. A Sicília, eu acho uma região inacreditável, assim, eu acho que vale muito a pena por isso, que eu acho que você se sente em casa. A sensação que eu tenho da Itália é essa, que é como se você estivesse sendo abraçada pelas pessoas. E é essa sensação também que eu tenho em praticamente todos os lugares que eu já visitei na Ásia, que as pessoas abraçam bastante, eles são muito acolhedores. No caso da Itália ainda, há diferenças quando você chega no sul, como a Sicília, que você falou, para uma parte mais norte, como Milão? É diferente, né? Porque eu acho que o sul da Itália seria mais... Eu não sei se o termo é certo, mas mais simplicidade, talvez. E eu gosto mais disso. Que eu acho que foi aquilo que eu tentei falar sobre destinos como Nova York. Eu gosto mais daquela coisa... Acho que mais local mesmo. E às vezes grandes cidades não dão essa sensação. E Milão é uma grande cidade também. França? Já teve a oportunidade? Eu tive na França, acho que com 12 anos de idade. Então eu não vou lembrar muito da minha viagem. Mas está marcada já para poder fazer do relato. Eu me lembro da Torre Eiffel, que foi uma coisa assim que eu fiquei bem encantada, eu era muito nova. Mas eu tenho poucas lembranças dessa viagem porque eu era muito novinha. Quando passa isso... Foi a minha primeira ida à Europa, inclusive. Você falou de pessoas que vão ao mesmo destino. Você repete destino? Eu evito repetir. Eu até falei, estou indo em Nova York de novo. Mas quando meio que a vida vai levando, não por opção, porque por mim eu não repetiria um destino. Eu evito isso porque eu acho assim, eu tenho vontade de conhecer o mundo todo. Então por que eu vou gastar dinheiro indo para um lugar que eu já conheço? Por mais que eu tenha gostado, se talvez eu possa gostar de outro tão ou mais legal quanto e ainda ter mais bagagem cultural, conhecer outra realidade. Então, o meu ponto de vista é desse jeito. Eu tenho uma amiga que ela viaja todos os anos para Disney. Ela já repetiu, sei lá quantas vezes. Ok, ela gosta de fazer assim, eu respeito, né? Mas eu não faria isso, entende? Apesar de já ter ido na Disney mais de uma vez, mas são situações que acontecem. Por exemplo, essa ida minha a Nova York agora é porque vai ser uma escala de um voo, eu vou aproveitar e ficar lá também. Mas, em geral, eu não repito o destino. Você já fez, pelo que eu percebi, você fez o quê? Noruega, Finlândia, Suécia? Não, a Finlândia eu não conheço, a Suécia eu fiz. Concentrando Estados Unidos, Argentina, Chile, você se dedicou muito à Ásia?
A Ásia é o meu continente favorito. Eu acho que o povo asiático, a cultura é muito diferente da nossa. Eu acho que a questão religiosa é muito forte também. Eu sou encantada pela Ásia, assim. Eu acho que se eu pudesse fechar a Ásia, eu fecharia amanhã, sabe? Que países da Ásia são interessantes? O Butão, para mim, é a minha viagem, a melhor viagem que eu já fiz na minha vida foi a viagem para o Butão. Era um país que eu sonhava em ir. Se perguntasse assim, qual é o destino que você mais sonha em ir? Eu não sei qual que vai ser a sua resposta, mas a minha era o Butão. Então, quando eu fui, eu fiquei muito feliz. É fácil chegar? Então, eu imagino que, exemplo, os Estados Unidos, você hoje vai no... Você compra uma passagem, né? vai, e tchau, tira o visto e né? vai. América do Sul também. Isso. Mas o Butão não é difícil, tão... mas também precisa de uma logística diferente. Primeiro, no Butão, a gente só pode estar lá se tiver um guia local, e se a empresa local estiver lhe assistindo. Porque lá eles têm um limite de estrangeiros que entram por ano. Eu acho que é por ano que eles contam, eu não sei exatamente essa informação. Mas eles não permitem a entrada, sei lá, de tantos voos fretados por semana. Não é assim que funciona. Eles têm um limite, eles têm um controle de quantas pessoas vão estar entrando lá. Por quê? Porque eles tentam preservar ao máximo a cultura deles, que é bem fechada. Por exemplo, a televisão só chegou lá nos anos 2000. Então, eu não lembro exatamente que ano foi, mas foi entre 99 e 2000 e um pouquinho. Demorou a chegar lá essa questão mais tecnológica, porque eles tinham muito medo que tanta informação assim quebrasse um pouco dessa cultura. Então, eles têm a cultura muito preservada. Para você ter noção, a população inteira usa roupa típica, é uma coisa mais linda do mundo, porque é lei. Não é lei usar assim, mas para entrar em prédios públicos, banco, você tem que estar vestido com a roupa típica de lá. Então, acaba que todo mundo usa para facilitar a vida. E fica aquele efeito lindo também. E é uma viagem de vários dias? É uma viagem que eu acho que eu fiquei 15 dias só no Butão, 15 ou 20 dias só no Butão quando eu fui. Mas eu acredito que com a comunidade de uma certa humildade e tal, o inglês não foi tão usado assim. A gente não... Todo mundo lá praticamente... Não é que todo mundo fala inglês, mas os lugares que a gente vai, as pessoas sabem o básico de inglês no Butão. E como você tem que ter um guia local, você não pode ir para o Butão sozinho, então também isso ajuda bastante. Eles têm que saber exatamente... Eles sabem a sua entrada, a sua saída. Uma viagem para o Butão, por exemplo, ela pode ser feita desconectada de ir a países vizinhos? Não, porque você só entra pelo Butão por determinados países. A não ser que você faça um voo, mas assim, eu acho que não faz lógica você ir tão longe e não aproveitar para conhecer outro lugar. Quando eu fui, eu fiz via Calcutá, na Índia. Então a gente ficou também uns dias em Calcutá para poder... E a gente fez mais alguns países, eu acho que foram 4 ou 5 países na mesma viagem, para aproveitar que estava tão longe, então vamos aproveitar o que tem perto, né? E o Butão também tem uma diferença, porque você tem que pagar uma taxa diária para ficar lá. Quando eu fui, a taxa era um pouco cara, eu não sei como é que está agora, mas eu acredito que ainda deve estar na mesma faixa, então você paga aquela taxa diária para estar lá. É como o Fernando Noronha, que você tem que pagar uma taxa, mas lá é muito mais cara, então isso torna a viagem ainda mais cara. Eu acho que eles já fazem isso para também, além de limitar, ser uma renda para o país, também limitar um pouco essa entrada de estrangeiro lá. Controlar, não é nem limitar, para poder ter um controle. Porque eles não limitam, eles são super carinhosos, super receptivos. Eles não têm nenhum tipo de rejeição com o estrangeiro, muito pelo contrário. Eles pedem para tirar foto, é bem legal isso. Que outros países da Ásia você recomendaria? Um país que não é tão visitado, que eu acho muito bacana, é o Sri Lanka. As pessoas geralmente não pensam em viajar para lá. Mas foi uma das viagens mais legais que eu já fiz também, foi o Sri Lanka. Por quê? O povo, eles são incríveis e tem uma curiosidade, eles também têm descendência portuguesa, assim como nós. Então lá, algumas pessoas falam português, não todas, e tem sobrenomes como os nossos, assim, de descendência portuguesa. É uma curiosidade que às vezes a gente nem sabe, né? E eu acho que o principal de lá é essa questão cultural. Por exemplo... Tem aquelas questões dos elefantes, que a gente vê também na Tailândia e tal, que é muito legal, que a gente não tem elefante aqui, então lá tem elefante passando no meio da rua, é um negócio bem legal mesmo. E tem o centro a parte central do Sri Lanka tem muitas coisas, muitos sítios arqueológicos. Então, são coisas que você nem imagina que tem pelo mundo por aí. E é essa parte cultural que me interessa muito quando eu viajo. Então, os sítios arqueológicos do Sri Lanka são incríveis. A gente está aqui falando com a Ana Carla Gameleira, que além de falar sobre viagem, também é psicóloga. Isso. E eu vou aproveitar, depois desse intervalo, para perguntar se tem diferença viajar com crianças, se dá para pensar um tratamento para se planejar para viajar com crianças. A gente volta já com o programa Ponto de Vista.
Voltamos com o programa Ponto de Vista, que está aqui entrevistando Ana Carla Gameleira, ela que é psicóloga e também faz o relatos de viagem. Viajar pensando, você é uma pessoa que sempre viajou sozinha ou acompanhado do seu companheiro, amigo, passou a ter a realidade agora, vou viajar com meus filhos. O que muda? Eu acho que muda bastante, né? Eu acho que muda a logística, muda o tipo de programa que você vai fazer, muda o tipo de destino que você vai escolher. Porque uma criança, eu imagino que uma criança viajar para uma cidade, sei lá, uma cidade muito histórica, que só tem museu para visitar, não vai ser muito legal. Então, acho que tem que ser uma cidade pensada para a criança também, né? O destino pensado para aquela criança, como Gramado, Disney, até Dubai, eu vou dizer, as pessoas podem até achar estranho, mas eu vi que lá tem muitas opções de parques. Eu acho que eles estão querendo transformar em Dubai na próxima Disney, porque tem muitas opções para criança também. Então, acho que tem que ser um destino que tenha entretenimento para criança, né? Que senão vai ser uma viagem que não vai ser tão aproveitada, né? Quando você pensa, exemplo, eu posso dar um relato pessoal, geralmente quando eu viajo eu costumo botar muita coisa, com criança já não dá, tem que ter dia de folga, tem que ter dia livre. Com criança eu acredito que tem que ter dias de folga para a criança poder descansar, se recuperar, tem que ter, para aproveitar a piscina do hotel, digamos assim, tem que ter uma logística diferente. Eu acho que até com comida também tem que ter essa preocupação, né? Como é que se prepara ou como é que se conversa com a criança que ela vai mudar de realidade? É preciso ter algum tipo de conversa? É preciso sim, principalmente para criança que nunca viajou de avião, porque vai que ela anda e na hora trava e dá um medo quando balança, então tem que preparar a criança, explicar como é que vai ser. A gente vai fazer vamos visitar, sei lá, a Disney, que é o lugar que a criança tem muita vontade. Eu digo a Disney porque eu acho que é o sonho da maioria das crianças. Então, para ir para a Disney, a gente vai como? De avião. Então, o avião é legal, é tranquilo, mostrar o avião, explicar, principalmente, depende da idade, né? Os pequenininhos, como que é o avião, que o avião é tranquilo, que não precisa dar medo. Explicar todo o processo, né? Ir lá no aeroporto, se for o caso, mostrar o avião, se a criança tem medo. Então, eu acho que dá para tranquilizar bastante. Eu acho que a criança sente o que os pais passam também. Claro que tem crianças que vão sentir medo mesmo sem você passar isso para ela. Mas eu acho que é muito importante prepará-las e fazê-las sentirem o máximo tranquilas. Uma né? viagem de 19 horas que chega a se fazer para ir para a Europa, é uma viagem que também tem que se preparar do que a criança vai ter que se preparar para uma coisa tão longa, independente disso, né? É verdade. Eu acho que é preparar também a alimentação dela. Eu acho que tem tipos de alimento que a gente não pode levar para outros países, mas alguns lanches, algumas coisas que você sabe que ela vai gostar, entretenimento, lápis para desenhar. Eu acho que tem que ter toda essa preocupação, é toda uma logística, né, para poder viajar com criança. Agora, eu não indicaria viagens muito exóticas com a criança. Isso eu não indicaria, principalmente dependendo da idade, muito pequenininho, porque ela vai ter uma recordação sim, mas talvez não aproveite a viagem. É uma viagem que às vezes é muito cara, então talvez não seja o ideal. Uma criança, no caso de um avião, ela não está bem informada, ela pode desenvolver algum tipo de medo? Pode sim. Então, isso é importante dos pais orientarem, dessa orientação de passar essa tranquilidade. Se a gente for pensar o medo, a gente não nasce com medo de nada, a gente desenvolve o medo. Então, a gente precisa entender por que esse medo foi desenvolvido e por que esse medo permanece. Algum lugar, você falou de países exóticos, alguns lugares você vai ter também alimentação exótica. Isso, alimentação em países da Ásia. Às vezes eu não consigo pensar em crianças brasileiras comendo aquilo, é meio difícil. Então, acho que... Porque ou você tem um alimento que não se come aqui, ou você tem muitos legumes, né? Isso. E crianças, às vezes, têm uma resistência com certos alimentos muito saudáveis, muito, né? É difícil, às vezes. Tem que ser uma preparação... Até para adulto, às vezes, é diferente, né? Às vezes é difícil se adaptar à alimentação muito apimentada ou muito exótica. A gente tem, olhando isso... Onde se hospedar é uma dica importante? Eu acho que é muito importante prestar atenção onde você vai se hospedar quando viaja, para poder economizar dinheiro com transporte, para poder ver se você também está numa área segura, entre aspas, uma área bacana, que você pode fazer algumas coisas a pé. Não precisa ser um hotel 5 estrelas, mas um lugar bem localizado, às vezes é melhor do que um lugar muito caro. Acho que a localização é o primordial. Mas o que é estar bem localizado? Exemplo, é estar perto de um metrô, é estar perto de um aeroporto? Às vezes estar perto do metrô é uma boa localização. Estar perto do centro, dependendo da cidade, é uma boa localização. Perto dos pontos turísticos. Por isso que é preciso fazer aquele estudo antes para saber... Já errou alguma vez você? Você disse, errei, essa hospedagem que eu vim aqui... Uma vez eu escolhi um hotel que era perto do metrô, mas era uma região meio
meio ruim. Barra assim, pesada. Não era barra pesada, mas era uma região que me dava certo medo. Apesar de ser perto do metrô, facilitaria a minha vida, mas eu não ficaria hospedada nesse de novo. E também já errei de olhar, achar o lugar super legal. Me lembro que em Cartagena eu aluguei uma pousada que eu achava que era super legal. E eu cheguei lá, era muito barulhenta, não era muito confortável. O lugar até era bom, mas eu não ficaria lá de novo. Como evitar isso? Eu acho que aqueles sites de busca, ler todas as notificações é o mais ideal. Você prestar bem atenção. Hoje facilita muito. Comentários das pessoas. Comentário das pessoas, ver o que você quer. Porque às vezes ele tem uma nota alta, mas às vezes ele tem uma nota alta para a categoria dele, tipo hostel. E aí você reservou, tipo, nota 9 ponto não sei quanto. E você chegou lá, era um hostel, mas você não leu direito o que era. Então, acho que tem que ficar atento nisso. Se a proposta que você também está querendo. Então, o que é que eles falam da localização, da vizinhança, desse tipo de coisa? Das comodidades, que às vezes também tem hotel que é muito velho, e aí quem tem alergia a carpete, hotéis nos Estados Unidos eles adoram carpete, então fumante, que lá tem essa área de fumante, né? Alguns países têm, então também tem que ficar atento a isso. Vale a pena, hoje em épocas de Airbnb, e pensar em flat? Vale a pena sim, eu já fiquei algumas vezes, eu acho bem legal. Eu acho que tudo depende da quantidade de dias que você vai ficar, porque você vai precisar fazer uma feira, alguma coisa assim. Se é uma passagem muito rápida, talvez não valha a pena, porque você vai perder tempo ir no supermercado, fazer compra, para essa organização, se é 1 ou 2 noites. Mas às vezes se você vai ficar mais, eu acho que vale a pena sim. Eu já usei e adorei, não tive problema nenhum. E é a mesma regra, você checar todas as recomendações. Eu me lembro que no flat do Airbnb que eu peguei em Buenos Aires, eu estava querendo fazer uma comida e estava faltando uma panela. Eu falei com o proprietário, menos de meia hora ele levou uma panela novinha pra gente. Então, assim, porque eu já tinha lido que ele era muito prestativo, esse tipo de coisa. Então, é importante estar bem informado. Além de hospedagem, passagem. Tem dica para comprar passagem? A passagem, eu acho que é um dos itens que mais encarecem uma viagem. Então, pegar boas promoções faz toda a diferença. Como pegar uma boa promoção? Hoje tem alguns sites que a gente pode ficar, até aplicativos. Tem o Passagens Imperdíveis e o Viajando Barato pelo Mundo. Você baixa no seu celular e ativa a notificação. Toda hora vai ficar chegando. Deixa eu dar uma pausa só para explicar, por exemplo. Você pode entrar no Instagram e botar @relatos de viagem e você vai ter as dicas da Ana Carla. Isso. E você pode entrar no aplicativo do seu celular. Você baixa o aplicativo. Que é, quais são os dois? Viajando Barato pelo Mundo. Viajando Barato pelo Mundo. E o Viagens Imperdíveis. E o Viagens Imperdíveis. Isso. E tem vários, e são buscadores de passagem, né? E tem vários outros também, que se você for olhar na internet, por exemplo, tem o Kayak, que é que é muito usado nos Estados Unidos. Tem vários buscadores, mas eu digo esses porque eu gosto do aplicativo que ele manda uma notificação para o seu celular, fazendo esse link com essas passagens. Então, eu já comprei algumas passagens por eles que valem muito a pena. Inclusive, a que eu te falei de Israel. Israel. Ele manda uma notificação, você bota o quê? Você registra seu dia, o destino? Você só faz baixar o aplicativo. Não, você não é o destino que você quer, ele manda tudo que aparece. Fica o dia todo aparecendo no celular. E aí pode você conseguir passagens o quê? 50% mais baratas? Isso, às vezes até isso. Essa de Israel, a gente pagou R$1.300. É uma passagem, assim, meio impagável, né? Eu acho que R$1.300... E de volta? E de volta. Eu acho que isso aí não paga nem... Você vai ter dificuldade de encontrar uma dessas para São Paulo. Isso. A gente pagou 1.000 na época, 900 e pouco para ir para São Paulo. Então, assim, foi quase o mesmo preço para poder fazer o trecho, para pegar o voo. Então, assim, tem essa logística. Também porque eu deixei para comprar em cima da hora. Eu me desorganizei nessa daí. Mas, de forma geral, eles mostram boas passagens. São Paulo. Inclusive saindo de Maceió, às vezes eles colocam um trecho, Maceió, destino final. Eles às vezes colocam. E também tem outros buscadores na internet que você pode pesquisar e colocar o seu destino, aquele Skyscanner. É um site que você vai, coloca o destino que você quer, as datas que você quer ir, e ele também vai buscando o que tem dentro da sua vontade. Eu acho que o que barateia muito uma viagem é você ter flexibilidade. Se você só pode viajar em dezembro, no Réveillon, em janeiro, nas férias, encarece muito, porque tá tudo mais caro, é as férias do mundo todo, praticamente. Julho também, julho e agosto. Julho e agosto nem é tão caro, depende do destino. Por exemplo, o Chile é mais caro porque é alta temporada, então a alta temporada do lugar também aumenta o preço das passagens. E às vezes está na média temporada você consegue uma passagem boa e vale a pena pelo clima e tal. Só que, por exemplo, viajar em dezembro às vezes é muito mais caro, né? Porque Natal, Ano Novo, é muito procurado, principalmente o Ano Novo. Ana Carla, você falou na parte de, tipo, comprar passagem, ser flexível. O que é que vem primeiro?
Primeiro, é importante ter um roteiro do que você vai fazer no local? Isso, é totalmente importante. E tendo esse roteiro, o que é que vem primeiro? Você compra a passagem primeiro e faz o roteiro? Ou faz o roteiro e compra a passagem? Então, é isso, depende. Se você tem um sonho muito específico de conhecer tal lugar, você vai montar o roteiro em cima do seu lugar. E aí, às vezes, você não vai encontrar passagem barata. Mas aí é uma opção. Então, por exemplo, se eu quero viajar para tal lugar, por exemplo, para Chiang Mai, na Tailândia, para ver o Festival das Luzes. Então, você só pode ir naquela época. Então, provavelmente vai ser mais caro. Mas aí vale a pena, às vezes, pagar um pouco mais caro na passagem para ter vivências como essas. Então, tudo depende da prioridade. Quando eu digo que ter flexibilidade é bom, porque se você pode se organizar para viajar no mês que, sei lá, setembro, que não é um mês de férias, e aí surge uma passagem, que também pode ser um destino que você tem flexibilidade de escolher, e aí facilita a vida. Porque apareceu a passagem no mês que você nem imaginaria viajar, isso que facilita. Mas eu também acho que depende. Às vezes o destino escolhe a gente, às vezes a gente escolhe o destino. Por isso que eu falo isso. Que quando surge uma passagem imperdível, como essa para Israel, não podia perder. Compra, né? Compra e vai. E faz o roteiro depois. Isso. Mas se você sonha muito em conhecer o lugar, eu acho que também vale a pena se organizar para ir conhecer, como o Butão. Passagem promocional para o Butão, nunca ouvi falar. Se surgir até, eu acho que avisa, eu iria né? de novo. Mas assim, foi uma viagem que não saiu barata, mas valeu a pena cada centavo. Então, eu acho que são as prioridades do momento. Estou com passagens compradas para Israel. Uhum. Como eu faço o meu roteiro? Eu pesquiso na internet, eu ligo para amigos, como eu faço? Eu acho que pesquisar na internet, os blogs ajudam muito. Inclusive, entra lá no nosso, no Marte no Mundo, nós temos todos os continentes, vários países. Eu acho que hoje nós somos o site de viagens mais completo do país. Sem exagero, porque nós temos vários destinos, não sou eu, né, como o próprio nome diz, o Márcio escreve, ele é o dono do site, mas nós somos 4 que escrevemos lá, e de vez em quando alguns outros parceiros entram também, então tem muita dica bacana, são posts muito completos, e tem muita dica de como montar a sua viagem, várias dicas, muito disso que eu estou falando tem lá também de dica, de restaurante, de onde se hospedar, de como alugar carro, de que guia procurar. Por exemplo, em Israel, uma das pesquisas que fizemos foi de ter um guia local para facilitar nessa questão do transporte, porque queríamos fazer muitas cidades, então a gente encontrou ele pela internet. Então a internet ajuda muito. Então a gente vê as recomendações e aí vai. A gente também indica quando a gente gosta do serviço. Sim. E quando não gosta, também fala. E tem gente que vai para o lugar exatamente porque aquela pessoa foi recomendada. Isso é verdade. Por exemplo, na minha viagem na Tailândia, eu também tive um motorista particular, que a gente às vezes pensa que é muito caro, mas às vezes sai até mais barato, dependendo da logística. E aí, foi uma indicação de um outro blog que eu peguei, que a menina foi, gostou, peguei e também indiquei. E aí, assim que funciona. Dá para confiar no que os blogs escrevem, dá para confiar bastante. Até porque foi testado, reais, né? São experiências reais, isso. A gente jamais falaria bem de uma coisa que não é legal. Pelo menos eu jamais falaria bem de uma coisa que não é legal. E na hora desse planejamento, quando você está fazendo o roteiro, tem alguma coisa que você precise pesquisar em outra língua, que você precise de ajuda de alguém? Ou os brasileiros estão, sim, já preparados, como no Márcio no Mundo e outros blogs, para contar tudo que é preciso em português? Poucos lugares que eu pesquisei já em sites gringos, por exemplo, Butão. Quando eu fui para a Ásia Central, que é um destino que é muito pouco visitado pelos brasileiros, hoje até que eu estou vendo alguns blogueiros indo mais, mas na época que eu fui, tem 3 ou 4 anos, mais ou menos por aí, 3 ou 4 anos, era um destino que quase ninguém falava, então foi muito difícil achar informação, até sobre o jeito de se vestir lá, então eu pesquisei em sites gringos, basicamente. E eu ainda errei, porque eu imaginava que você tinha que cobrir pernas e ombros, porque a maioria dos países muçulmanos precisam. Mas lá eles têm uma flexibilidade muito grande com a religião, então eu podia ter usado o que eu quisesse lá, que ia ser tranquilo. A gente vai para o nosso último intervalo. Eu estou aqui falando com a Ana Carla Gameleira, ela que é psicóloga e também é colunista do Márcio no Mundo e tem um Instagram, Relatos de Viagem. A gente volta já. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Ana Carla Gameleira, ela que é colunista do Márcio no Mundo, ela é psicóloga e também tem um Instagram, @relatosdeviagem. Aproveite para dar uma conferida. De viagens. De viagens, né? Isso, relatos de viagens. Na hora de viajar, o quanto é importante escolher com quem você vai? Acho que isso aí é o primordial. Eu acho que às vezes
o seu melhor amigo pode não ser o melhor parceiro de viagem, às vezes seu esposo pode não ser o melhor parceiro de viagem. Então eu acho que a companhia tem que estar na mesma vibe que você, no mesmo, ter os mesmos objetivos, gostar do mesmo estilo de viagem, porque senão não funciona. Uma pessoa que gosta de parar para almoçar, jantar, fazer todas as refeições em lugar caro e outra que adora andar, vamos lanchar aqui, a gente janta mais tarde. Então aí não funciona a logística, então tem que estar com um objetivo comum. Eu acho que isso aí é o... senão a sua viagem não vai ser tão bem aproveitada, né? Mas exemplo, isso daí tem a ver, além do estilo de vida, você vai procurar isso o quê? Parentes, família? Eu acho que a gente só sabe testando, né? Porque às vezes você ama muito a pessoa. Você vai para um lugar aqui perto, né? E aí você chega lá e diz, eita, ela gosta de dormir demais, ou então faz questão de gastar muito dinheiro com isso. Vai no shopping, entra em todas as lojas. Por exemplo, shopping center não entra no meu roteiro de viagens. A não ser quando eu fui para Dubai, porque em Dubai não ir no shopping, acho que não é ir a Dubai, não ir nos Estados Unidos. Mas assim, geralmente eu não vou a shopping. Então uma pessoa que quer viajar comigo, que faz questão de ir em shopping, entrar em loja, já não vai dar certo. Já não vai dar certo. Mas há como conciliar, exemplo, você falou, às vezes o marido pode não ser o parceiro ideal, mas de repente você não tem muita opção. Só tem que ir com ele, então acho que tem que, isso que eu acho que tem que ter um jogo de cintura, de acertar, principalmente antes. Ó, vamos fazer assim. E aí, se for necessário, uma pessoa que faz questão de descansar um dia inteiro no hotel, então bota um dia mais na viagem para poder agradar os dois. Eu acho que tem que ter um jogo de cintura também. Vale partir cada um pro seu lado? Eu não acho isso tão legal, porque aí você acaba não curtindo a viagem com quem você se propôs aí. Então, eu acho assim, tem que tentar estar junto, né? Porque eu acho que viajar também é a companhia. Eu acho que se você fosse recebesse um convite para ir para a viagem dos seus sonhos, a trabalho, é diferente de você ir com a pessoa que você ama, a pessoa que você quer estar junto. É totalmente diferente como você vai curtir a viagem. Então, a companhia é muito importante também. No caso do Instagram, você deve receber várias perguntas. Isso, as pessoas às vezes mandam direct. Principalmente quando eu estou viajando, eles ficam perguntando do lugar que eu estou. Você costuma viajar quantas vezes por ano? Então, não tem um número exato, mas em geral, viagem para fora, esse ano eu fiz 2 grandes e vou fazer mais uma ainda e algumas aqui dentro. Todo mês eu viajo também para Aracaju, talvez eu não precise nem contar porque é um curso que eu faço lá. Mas eu estou sempre viajando. E como é que dá para organizar isso, planejar isso? Eu acho que tudo é planejamento, organização. Às vezes as pessoas uma das perguntas que eu recebo muito, como é que você viaja tanto e concilia seu trabalho? Quando são viagens muito longas, atrapalha um pouco, sim, mas precisa ter muita organização, principalmente com os meus pacientes, que eu sou psicóloga. Então, precisa ter muita organização também com eles. Eu sempre aviso que eu vou estar fora, todas as medidas. Meu número eu sempre deixo disponível, até porque eu lido com saúde mental. Mas, assim, eu sempre estou disponível. Eu sou bem acessível também a eles, porque às vezes tem uma urgência, alguma coisa assim. Mas eu acho que a organização, tanto para financeira, antes de ir, por exemplo, eu não gosto de viajar e voltar pagando a viagem. Quando eu viajo já está tudo pago, porque eu já quero pensar na próxima. Então tem que ser tudo, eu gosto muito de me organizar dessa forma. Eu acho que viajar muito é organização, que é a pergunta que eu recebo muito. Como viajar muito e não atrapalhar a sua vida? É o estilo de vida. Então, é um estilo de vida que você escolhe. Dá para fazer um planejamento? Viver para viajar, é mais ou menos assim. Tempo de planejamento mínimo e máximo existe? É financeiro, você fala? Organizar, vou decidir viajar. Esse fim de semana. Eu já viajei sem muito planejamento e deu certo também. Porque a gente falou, qual a importância de ter um roteiro? E eu falei, é muito importante. Mas às vezes viajar sem um roteiro tão fechado também é legal para ter essa flexibilidade. Porque às vezes você vai desbravando. Mas tendo dicas prévias é legal porque você já ganha tempo. Deixa eu dar uma exagerada, vamos dizer. Eu vou decidir viajar, vou em 2022, vale a pena? Eu acho que eu nunca desisti uma viagem tão longe. Eu exagerei, é claro, mas assim, existe um tempo muito longo para tipo, eu acho que quanto antes você se organiza, taxas mais baratas você vai pagar, por exemplo, passagem aérea. Por exemplo, passagem aérea você tem um limite, elas não fazem com mais de um ano. Às vezes até sim. Consegue? Às vezes até sim. Então, às vezes surgem muitas promoções. Eu comprei essa semana uma viagem para fazer em novembro. São 5 meses de antecedência. Mas valeu a pena. Se eu fosse deixar para comprar em cima, tá o dobro do valor. Então, é bom ter essa organização por isso. Porque você consegue taxas mais baratas. Eu sei que muitas pessoas não conseguem se organizar com tanta antecedência, por isso que eu falo da flexibilidade. Eu acho que talvez por eu ser autônoma, e me ajuda bastante. Se eu tivesse um emprego de carteira assinada, bater ponto, não ia conseguir ter o estilo de vida que eu tenho. Mas
Eu acho que essa organização é primordial. Existem erros comuns em viagem? Eu acho que um erro comum em viagem, deixa eu pensar, acho que talvez não explorar tão bem o lugar como poderia ser explorado, né? Então, não pesquisar antes. Por isso que eu acho que pesquisar ajuda muito. Você ir num lugar e não visitar uma das coisas mais importantes do lugar. O brasileiro, ele costuma muitas vezes se depreciar porque é brasileiro, porque é malandro, porque é isso. Precisa ter cuidado quando viajar para outros lugares com os nativos? Precisa sim. Eu uma vez quase fui assaltada na Colômbia, eu estava em Cartagena, quando eu fui olhar, estavam abrindo minha mochila, mas no bolso não tinha nada, mas eu fiquei com tanta raiva na hora quando eu vi. Então, assim, precisa. Eu escuto muito de falar em Paris, que as pessoas às vezes roubam, em Roma também, então precisa ter cuidado, não é só no Brasil que tem dessas coisas, não. Inclusive nos Estados Unidos, teve uma época que estava tendo, não sei se ainda está, mas teve uma época que estava tendo muitos não assaltos, eram roubos nos carros dos outlets, roubando as compras dos brasileiros. Então, a gente não sabe se é brasileiro, provavelmente não, mas enfim. Não é só no Brasil. Caminhar é a melhor coisa a fazer numa viagem? É a melhor coisa para conhecer um lugar é caminhar. Você conhece todos os... Nem sempre alugar um carro no lugar vale a pena. Não, nem sempre. Uma cidade como Nova York não se aluga carro, é impossível. Primeiro você vai gastar mais do que tudo. A pé, metrô, acho que tem que estudar. Por isso que é importante estudar o lugar, para saber o que é o ideal fazer lá. Por exemplo, se você partir um pouco para a parte rural, vale a pena já fazer Estados Unidos de carro? Depende do lugar. Califórnia, fazer a costa da Califórnia de carro. Essa parte que eu te falei dos Amish, foi de carro. Então, talvez alugar o carro para fazer uma diária no lugar, assim, é mais afastado. Dependendo, na Pensilvânia tem um jardim muito bonito que só dá para ir de carro. Então, aluga o carro, vai, volta, devolve, pega uma diária. Mas não precisa, assim, em grandes metrópoles americanas, ter um carro, por exemplo. Eu acho que dá para se virar bem com transporte público. A gente falou no início do programa, no primeiro bloco, que é importante tentar economizar de alguma maneira, Sim, né? Claro. Mas é importante também não desperdiçar oportunidades, ir para um bom restaurante, pelo menos um. Tem isso de você chegar e, sei lá, chegar na Torre Eiffel e dizer, pô, 18 euros, não vou subir. Tem pessoas que não priorizam, né? Como, por exemplo, você ir no Rockefeller ou no Empire State lá em Nova York e não querer subir. Tudo bem, eu entendo, mas eu acho legal subir, porque é um marco, você tá ali, então vamos subir, vamos ver, vamos conhecer. Então, às vezes, vale a pena gastar esse dinheiro com esse tipo de coisa. Mas algumas pessoas... Eu acho que a gente tem que respeitar muito o que é prioridade. Porque às vezes a gente olha e julga. Ah, mas fulano vai pra Disney todo ano, como a gente falou antes. Ir pra Veneza e não passar não passear de gôndola. Ou então ir pra Tailândia e não fazer um passeio de elefante, que muitas pessoas julgam se vai estar maltratando ou não o elefante, sei lá. Mas enfim, eu acho que é dentro das prioridades de cada um, né? Tem planos, né? Eu, particularmente, não perderia a oportunidade. Eu acho que vale a pena gastar dinheiro com essas coisas. Fica aquele sentimento de por que não fiz? Eu acho melhor gastar dinheiro com essas coisas do que com uma boa comida, às vezes. Entende? Mas é o meu ponto de vista. Quais os próximos planos? A gente está indo para o Espírito Santo mês que vem. A gente vai para o Rio também esse ano. A gente vai fazer a costa da Califórnia. E por enquanto são essas que estão programadas para esse ano. Tem um desejo que ainda não foi possível realizar? Eu tenho muita vontade de conhecer o Tahiti, na Polinésia Francesa. Isso eu tenho uma vontade absurda desde criança, que eu lembro que foi um destino que os meus pais foram. E quando a minha mãe chegou mostrando as fotos, eu me apaixonei pelo lugar. E ela dizia, parece Maceió. Tipo assim, você não é nada demais. Mas eu criei no meu imaginário, primeiro era o Butão e segundo era a Polinésia, que era o lugar que eu mais queria. E até hoje é. A África interessa? A África me interessa, mas não é minha prioridade ainda. Eu sei que eu tenho vontade, na verdade, como eu te falei, eu tenho vontade de conhecer o mundo todo. Tem uma ilha que eu estive pesquisando ultimamente, eu estava conversando com um amigo meu que também viaja bastante, inclusive ele é guia de viagens, o André. E aí a gente viajou junto e ele me falou de um lugar, descobri um lugar surreal. Eu falei, como assim? Aí eu fui pesquisar, chama Socotra, é uma ilha no Iêmen, que é assim, inacreditável. Parece que você está no Avatar, naquele filme. E eu vi as fotos, eu fiquei encantada. Eu falei, vamos pra lá. Só que tá tendo problema com voo, eles cortaram todos os voos, não tem acesso para entrar nem para sair da ilha. Mas é um lugar que eu também tenho muita vontade de conhecer. Então, tem algum país que você foi e você disse, não volto? A Índia. Podem me julgar por isso, mas a Índia. Eu também acho que não é justo, porque eu só conheci Calcutá, como eu te falei, que foi a escala do meu voo para o Butão. E quando eu cheguei em Calcutá, eu
olhava para o lado, olhava para o outro, eu chorava. Eu passei 2 dias e meio, quase 3 lá, eu só fazia chorar. E teve um dia que eu falei, minha mãe falou assim, vamos sair, eu estava com meus pais, eles falaram, vamos sair para jantar. Eu falei, não, eu não aguento ver essa pobreza. Eu chorava, eu falei, eu quero ficar aqui. E isso nunca aconteceu, eu queria ficar no hotel. Então eu fiquei muito chocada com a realidade de lá. Muitas pessoas me falam que não foi justo com a Índia, ter só conhecido Calcutá, porque o sul da Índia é muito bonito, tem muitas coisas para se ver. Mas o que eu vi lá foi muita sujeira e muita pobreza. E eu fiquei muito chocada, eu fiquei muito emocionada. Um cara quis me dar um bebê de presente para eu levar para o Brasil. Então, assim, e era sério, não era de brincadeira, para eu cuidar. Então, eu fiquei muito chocada. As pessoas tomando banho na lama, no esgoto, com sabão. E, assim, eu me lembro que uma das frases que meu pai me falou para me acalmar, falou assim, você tem que pensar que eles são felizes, essa é a realidade que eles conhecem. Inclusive, eu até estava conversando com um rapaz de Calcutá que eu conheci nessa minha última viagem, e eu falei, quando eu fui na sua cidade, eu fiquei muito emocionada. Ele me disse, mas as pessoas são felizes, é a realidade deles. Então é um contexto muito diferente, mas eu não tenho pretensão de voltar brevemente para a Índia, quem sabe no futuro, porque eu fiquei muito chocada com a experiência, que foi também importante. Eu achei importante viver isso, porque aquilo que eu te falei transforma. Então, viajar transforma também. Porque a gente fala, no Brasil tem pobreza. Tem, nós temos favelas, tivemos agora esses problemas todos com as enchentes, mas a impressão que eu tive é que Calcutá era mais ou menos aquela coisa caótica da enchente sempre. Então, me marcou muito por isso. Porque não vou ser hipócrita dizer que no nosso país também não tem pobreza, mas é diferente do que eu vivi lá. Não sei se a minha comparação foi muito boa, acho que sim, mas foi mais ou menos assim que eu me senti lá. Como se fosse dessa questão das enchentes, só que sempre daquele jeito muito caótico. Eu entendo. No caso... Muito subhumanas as condições, né? Meu pai até brincou, não sei nem se eu posso estar falando isso, que ele brincava assim, se sujeira matasse, não existia um indiano vivo, porque era tudo muito sujo, né? Eles já tiveram oportunidade de ir na Índia, inclusive esse meu amigo que eu te falei, que me falou dessa ilha Socotra, também estava na viagem, e eles disseram assim, não é justo você estar conhecendo só isso da Índia, porque realmente é chocante, foi chocante. Eu não conseguia nem aproveitar os passeios, porque eu fiquei muito triste, muito emocionada, muito chocada, muito tocada. Ana Carla, eu queria agradecer muito, muito por todas as informações, Obrigada todas também. as dicas. A TV Assembleia fica à disposição. Obrigada. E eu novamente reforço, quiser conhecer as dicas, ver as informações, ver as fotos dos lugares, @Relato de Viagens. Isso, Relatos de Relato de Viagens. Viagens. E no Instagram você vai poder ver isso. Também tem o no Márcio. Site, no né? marcionomundo.com.br, a gente coloca lá dicas, toda semana sobe 1 ou 2 posts, e tem dicas não só minhas, mas também do Márcio e da nossa equipe, que é bem bacana. Então tá todo mundo viajando toda a época, todo mundo gosta de viajar. Então é meio que um grupo de pessoas que gostam de viajar, não é uma coisa... marcionomundo.com.br. Isso. Eu também quero agradecer pelo convite, viu? Obrigada pelo convite de estar aqui. Nós agradecemos, Ana Carla, também agradecemos a você pela audiência. Esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.